É missão da Igreja a aproximação dos diversos povos e nações, em busca do diálogo pacífico e do bem da humanidade. As diferenças entre as pessoas não devem ser motivos de afastamento. O diálogo e a partilha são indicados para a superação dos conflitos, fortalecimento da vida social, construção da paz, justiça e respeito aos direitos de todos. Diálogo é um dom. Um diálogo é o dom de si, dar o melhor de si, e ao mesmo tempo é um receber o dom dos outros. Diante de um pluralismo muito presente na sociedade e nas igrejas, é claro que as palavras, a linguagem, deve ser uma linguagem e uma palavra que atinge o coração e que atinge a cultura de cada povo, religião, não é? E, por que não dizer, de cada igreja. Eu acredito que o grande desafio hoje para a nossa igreja seja o desafio de, sem perder a identidade, acolher todo o positivo que vem das diversas culturas e todo o positivo que vem das outras igrejas e que vem das outras religiões. A ação evangelizadora da Igreja deve repercutir na sociedade para o bem comum, em especial para os mais pobres e sofredores. E por não se prender a nenhum sistema político, econômico e social, a Igreja tem maior alcance em suas ações, unindo comunidades e nações. A Igreja, ela não é e não tem um partido, um candidato. Ela não é esse o caminho da Igreja. Ela reconhece a importância do partido e do candidato e quer que o partido seja o melhor possível, os partidos sejam os melhores possíveis e os candidatos também. Por isso a Igreja tem um papel importante nesse processo. Ela está ali envolvida para defender e para fazer valer na sociedade esses valores anunciados por Jesus, que são valores universais. A Igreja, ela quer contribuir para que a sociedade seja melhor, para que a sociedade seja humanizada, para que os seres humanos, para que as pessoas humanas, de fato, elas vivam humanamente, da melhor maneira possível. Então, a Igreja é a comunidade comprometida com isso. A Igreja Católica dispõe das forças salvadoras que recebe de Cristo para todas as pessoas. Ela propõe salvar a pessoa humana e contribuir para que a sociedade atinja sua finalidade mais autêntica, o desenvolvimento integral a partir do bem comum. Toda religião ela tem valores, ela tem grandezas, e eu até mesmo diria que é muito difícil uma sociedade subsistir sem os valores de uma religião. Então a Igreja, ela tem os seus valores, tem o Evangelho, nos diz de valores, e esses valores elas são apresentadas à sociedade como valores fundamentais para a convivência humana, para a realização da pessoa e para as relações entre as pessoas, que devem ser relações fraternas, justas. São várias frentes de trabalho por meio das pastorais, missões e cooperação com movimentos sociais. Uma das grandes conquistas no campo político e combate à corrupção eleitoral foi resultado de reflexões iniciadas na campanha da Fraternidade de 1996, com o tema Fraternidade e Política. A população recolheu mais de 1,5 milhão de assinaturas para aprovação no Congresso Nacional da Lei da Ficha Limpa. A Igreja, ela tem historicamente uma relação de muita proximidade e muita sensibilidade às grandes causas da sociedade brasileira. A imensa maioria dessas assinaturas foram adquiridas ou captadas pelos movimentos sociais, organismos sociais, pela estrutura da Igreja, né, católica no Brasil. E a CNBB, à frente desse processo, contribuiu de maneira gritante com a coleta dessas assinaturas. Outro serviço da Igreja à sociedade brasileira é a proposta de reforma política. A CNBB, com outras entidades da sociedade, sugere a proibição de financiamento de campanhas com recursos de empresas e a implantação do financiamento democrático.
a adoção do sistema proporcional, com enfoque no programa partidário, a alternância entre homens e mulheres na lista de candidatos e o fortalecimento da democracia participativa. A reforma política, ela é considerada, e de fato é, a mãe das reformas que o Brasil necessita. Todas as reformas que o Brasil precisa, no campo da educação, no campo tributário, no campo do judiciário, em diversos outros lugares e diversos outros setores da sociedade, necessitam de um Congresso Nacional significativo, capaz, inteligente, sensível às necessidades do povo brasileiro. Sem a reforma política, nós não conseguiremos bons resultados nas demais reformas. São várias áreas de atuação da Igreja. Outro serviço prestado à sociedade é o projeto de iniciativa popular Saúde Mais 10, que reivindica melhoria no financiamento e na saúde pública para todos os brasileiros. Esse projeto ainda tramita no Congresso Nacional. 10% das receitas correntes brutas da União para a saúde pública, essa é a essência do projeto Saúde Mais 10, mas não só isso. A CNBB, entendendo ser, e as pastorais sociais, organismos sociais vinculados à CNBB, entendendo ser de extrema importância não só buscarmos financiamento, o melhor financiamento para a saúde pública, mas sem dúvida buscarmos a defesa de que esse novo financiamento e todo o financiamento da saúde pública seja corretamente aplicado e com a transparência devida. O diálogo com a sociedade é um serviço de cooperação da Igreja a favor da verdade, da justiça e da fraternidade em vista do bem comum. O único bem que a comunidade de fé pede à comunidade política é a liberdade, pois ela deve utilizar em sua atividade de salvação os caminhos e auxílios do Evangelho. A ação social é o rosto visível da Igreja diante daqueles que não acreditam. E as obras sociais, elas não são apenas para católicos, é para qualquer ser humano. Então, nesse sentido, é preciso rever uma certa mentalidade que confunde Estado laico com Estado laicista. O Estado é laico, mas o povo brasileiro é profundamente religioso e, nesse sentido, vivendo efetivamente a sua fé, ele vai contribuir para a transformação da sociedade. Afinal de contas, para a Igreja vale muito aquilo que São Tiago dizia: tu tens a fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei por meio das minhas obras a minha fé.